vê o seu próprio rosto, as mesmas feições, a mesma cicatriz na sobrancelha esquerda, a mesma marca de nascença, mas olhos diferentes, expressão diferente. Isto não é um espelho. Esta é outra versão de si. Viver uma vida diferente, fazendo escolhas diferentes. Bok congela. Não consegue mexer-se. Não consegue falar. Então, o seu outro eu aproxima-se. Diz o seu nome. Diz coisas que só tu sabes. Pensamentos íntimos. Segredos, detalhes a que mais ninguém poderia aceder. A sua mente entra em colapso, tentando compreender. Isto não pode ser real. Mas é. Micael Torres viveu exatamente este momento. Fevereiro de 2019. Denver, Colorado. Arquiteto de 34 anos. Parado num parque ao pôr do sol. E toda a sua realidade se fragmentou. Micael estava numa encruzilhada. Uma empresa de tecnologia oferece-lhe o emprego dos seus sonhos. Aumento de 50% do salário. Carreira executiva. Tudo aquilo para que tinha trabalhado. Mas o trabalho exigia mudança para Silicon Valley. Mudar-se significava deixar a namorada, Sarah, um relacionamento de 5 anos, um lar estável, família por perto. Micael debatia consigo mesmo há semanas, uma batalha interna diária. Carreira versus amor. Ambição versus estabilidade. Naquela tarde no parque, Micael sentou-se num banco. A pensar, literalmente a discutir consigo mesmo. E se aceitar o emprego e me arrepender? E se ficar e me arrepender? Então, passou um homem, parecia familiar, demasiado familiar. O homem parou. Virou-se, encarou Micael. Micael reconheceu-se imediatamente. O mesmo rosto, o mesmo corpo, mas mais velho, 49, talvez 50. Uma energia diferente, tristeza no olhar. O Micael mais velho sente ao lado do Micael mais novo sem dizer uma palavra. Permaneceram em silêncio durante 1 minuto. Então, falaram. Disseram o nome completo de Micael. Miguel Torres. A versão mais velha confirmou. Este evoca. Eu sou tu. 30 anos no futuro. Micael tentou levantar-se. As pernas não obedeciam. O Micael mais velho estendeu a mão. Sem o ameaçar, gentilmente, explicou que era de uma linha temporal onde o Micael mais novo aceitou um emprego em Silicon Valley, onde o Micael mais novo escolheu a carreira em vez do relacionamento. O Micael mais velho falou diretamente. Descreveu o apartamento de Micael com detalhes exatos. A morada exata que Micael ainda nem tinha confirmado, mas que estava a considerar. Descreveu como era o quarto de Micael naquele apartamento. Quais os cartazes que estavam pendurados nas paredes. Que livros estavam na mesa de cabeceira. Informação que nenhum estranho poderia saber. Micael começou a chorar. As lágrimas escorriam pelo seu rosto. O Micael mais velho continuou a falar. Explicou o que aconteceu nessa linha temporal. O Micael conseguiu um emprego, destacou-se profissionalmente, ganhou milhões, construiu uma carreira de sucesso. Mas Sarah não conseguia lidar com um relacionamento à distância. O relacionamento terminou 3 meses após a mudança. Micael namorou repetidamente. Nunca encontrou uma ligação. Casou com uma colega de trabalho aos 38 anos. Escolha errada. Divorciou-se aos 42. Sem filhos. O Micael mais velho explicou que passou décadas a arrepender-se, dizendo a si mesmo que deveria ter lutado por Sarah. Deveria ter procurado um meio termo. Deveria ter valorizado a relação em vez da ascensão profissional. O Micael mais velho descreveu a solidão que veio com o sucesso. Como o dinheiro não significava nada sem alguém com quem o partilhar. Como as conquistas profissionais pareciam vazias no final do dia. Como acordar num apartamento vazio parecia um fracasso. Apesar das promoções, aumentos e estatuto, o Micael mais velho fez então ao Micael mais novo uma pergunta que mudou tudo. Sabes o que eu daria para estar sentado neste parque com a Sarah agora?
e ver o pôr do sol? O que eu daria para ter a mão dela na minha, em vez de estar sozinho aos 50 anos? O que eu sacrificaria para ter filhos e netos, em vez de uma penthouse vazia? O Michael mais novo não conseguia respirar. Compreendeu visceralmente o que lhe estava a ser alertado, não de forma abstrata. Diretamente, de alguém que viveu as consequências exatas. O Michael mais velho levantou-se, abraçou o Michael mais novo. O segurou. Depois, desapareceu. Literalmente, dissolveu-se no ar como fumo. Tornou-se transparente e depois invisível. Michael sentiu-se sozinho num banco. Sarah ligou-lhe 5 minutos depois a perguntar onde estava. Conduziu-o diretamente para o apartamento dela. Recusou a oferta de emprego na manhã seguinte. Construiu uma vida com Sarah. Sarah Chun teve um encontro diferente, numa linha do tempo diferente. Tinha 39 anos. Contabilista de carreira bem-sucedida. Solteira. Sem filhos. Sozinha. No setor de frutas e legumes de um supermercado, Sarah viu uma rapariga que era sua cara. Uma versão mais jovem dela. Sarah, com 22 anos, exatamente na mesma encruzilhada que Sarah enfrentara. O namorado da faculdade queria dar um passo em frente. Falar sobre o casamento. Falar sobre a família. O namorado pede-a em casamento. A Sarah mais nova estava hesitante. Queria concentrar-se na carreira primeiro. Construir segurança financeira. Formar uma família depois. A Sarah do futuro apareceu ao lado da Sarah mais nova, sem aviso prévio. Uma mulher mais velha, idêntica a ela. Na caixa, trocaram olhares. A Sarah mais nova sentiu uma familiaridade inexplicável, como se estivesse a encontrar-se a si mesma. A Sarah mais velha aproximou-se, sentou-se ao lado da Sarah mais nova, ali mesmo na loja. Ninguém mais pareceu reparar. A Sarah mais velha olhou-a nos olhos. Disse: "Eu sou tu. 30 anos no futuro. Vem comigo até o carro." A Sarah mais nova sagua inexplicavelmente, como se estivesse a ser puxada pela gravidade em direção ao próprio reflexo. No carro, a Sarah mais velha explicou. Contou-lhe sobre todos os empregos prestigiantes, todas as conquistas, toda a segurança financeira que tinha alcançado. Contou-lhe sobre o apartamento, sobre os automóveis, sobre as férias, sozinha, sobre os jantares, sozinha, sobre os feriados celebrados isoladamente. Disse-lhe que a realização profissional não significava nada, que as promoções pareciam vazias, que o dinheiro não aquecia uma cama fria, que o sucesso parecia oco quando vivenciado em isolamento. Então, a Sarah mais velha fez a pergunta exata. Mudavas tudo o que tenho há uma década com o David e os filhos que nunca tivemos? Abdicarias desta carreira pela mão dele? A Sarah mais nova entendeu. A clareza a atingiu-a como uma revelação. A Sarah mais velha desapareceu. A Sarah mais nova aceitou o pedido de casamento nessa noite. 7 anos depois, tem 3 filhos. Trabalha a tempo parcial. Uma vida diferente da que a versão mais velha tinha planeado. Uma vida melhor. James Morgan viveu um encontro muito estranho. Fevereiro de 2025. 35 anos. A recuperar de 15 anos de dependência de drogas. 4 anos sóbrio. Trabalhando arduamente para reconstruir a sua vida. Certa manhã, no espelho da casa de banho, James viu-se, mas diferente. Mesma idade, mesmo rosto. Mas a outra versão pareceu bem-sucedida, limpa, saudável, próspera. O outro James apareceu ao espelho e saiu. Atravessou literalmente o espelho e entrou no banheiro. Era a versão de James que nunca consumiu drogas aos 18 anos. Na festa onde o jovem James experimentou cocaína pela primeira vez. Na linha do tempo de James, ele disse sim às drogas. Passou 15 anos viciado. Perdeu tudo. O outro James nunca disse que sim. Construiu uma vida limpa, uma carreira de sucesso. Existiam os 2 James. Impossível, mas real. Ambos se reconheciam como sendo eles próprios, contudo de linhas temporais diferentes. O James do presente compreendia o que tinha perdido. O outro James compreendia o que o James do presente tinha ultrapassado. Nenhuma das linhas temporais era melhor. Ambas
tinham um preço. O James do presente perdera 15 anos, carreira e relações familiares. O outro James nunca tinha experimentado a força que advém da recuperação. Nunca conhecera a resiliência de lutar contra o vício. Nunca compreendera a fragilidade das segundas oportunidades. Eles olharam-se, um entendimento passou entre eles. Ambos assentiram. Ambos concordaram simultaneamente que até a linha temporal mais terrível tinha o seu valor, que a própria sobrevivência era uma vitória, que a recuperação significava a redenção, independentemente dos anos perdidos. James recuou para o espelho. Os dois James fundiram-se. Um James partiu, ou recuperado. Aquele que escolheu viver, apesar dos erros, 3 encontros impossíveis. 3 pessoas a encontrar-se a si mesmas. 3 confirmações de que existem múltiplas versões. Michael a encontrar o seu eu futuro obcecado pela carreira, alertando para os sacrifícios. Sarah a encontrar o seu eu futuro bem-sucedido, mostrando arrependimentos. James a encontrar um eu alternativo sem vícios, revelando que todo o caminho contém tanto perdas como ganhos. Os 3 experimentaram a consciência quântica. Os 3 percebem a realidade fragmentada em ramos infinitos. Os 3 provaram que a consciência se pode perceber através das fronteiras temporais. Os 3 encontraram provas inegáveis de que existem múltiplos estados em simultâneo. O que desencadeia estes encontros? Por que momentos específicos? Por que é que algumas pessoas vivenciam isso e outras nunca? Na próxima parte, exploraremos a mecânica quântica, permitindo que a consciência se encontre a si própria. Por que é que as barreiras temporais se tornam mais tênues em pontos de decisão críticos? O que acontece à consciência quando todas as versões do eu se tornam simultaneamente conscientes? A mecânica quântica prova que cada escolha cria uma divisão na linha do tempo. Interpretação de muitos mundos. Cada decisão ramifica a realidade. Existem todas as ramificações simultaneamente. A maioria das pessoas nunca repara noutras versões. A consciência filtra o ruído quântico, mas por vezes o filtro falha. 2 versões tornam-se conscientes. Ocorre um contacto impossível. As barreiras da linha do tempo tornam-se suficientemente tênues para que a consciência se perceba 2 vezes. Miguel, Sarah, Tiago, todos experimentaram a duplicação da consciência. Todos se encontraram a si mesmos em realidades paralelas. Todos confirmaram o que a física previu. Você existe em todos os lugares onde poderia existir. Cada escolha cria-o a si. Cada caminho contém-no a si. Todos simultaneamente reais. Por que razão as reuniões acontecem? Momentos decisivos desencadeiam um adelgaçamento dimensional. Quando nos encontramos numa encruzilhada. Quando questionamos profundamente as escolhas. Quando a intensidade emocional atinge o auge. A consciência transcende as fronteiras temporais. Tenta comunicar consigo mesma. Tenta guiar. Aviso. Consequências à vista. Michael estava numa encruzilhada na sua carreira. O seu eu mais velho apareceu. Sarah enfrentou uma encruzilhada na relação. O seu eu mais velho manifestou-se. James confrontou a recuperação do vício. O seu eu alternativo se materializou. Um padrão emerge. A consciência torna-se permeável nos momentos decisivos. As barreiras temporais desmoronam-se. O eu encontra o eu. A física explica a mecânica. A superposição quântica significa que todas as versões existem nas mesmas coordenadas, no mesmo local físico, em diferentes estados quânticos, em diferentes ramos da consciência. Quando toma uma decisão importante, quando contempla uma decisão que vai mudar a sua vida, a sua consciência se expande, atravessa nuvens de probabilidade, toca outras linhas temporais onde existe, quando a intensidade emocional se torna suficientemente extrema, quando o questionamento existencial atinge um limiar crítico, a barreira colapsa. Repara, noutra versão. Não é alucinação. N-O-E-L-O-S. É um contato quântico real entre estados de consciência. Michael confirmou o encontro, fazendo a escolha oposta. O Michael mais velho mostrou o caminho da obsessão pela carreira.
O Michael, mais novo, escolheu a relação. Criou-se uma divisão na linha temporal naquele momento. Ramificou-se para longe da realidade do Michael mais velho. Mas o Michael mais velho já existia. Já vivia a linha do tempo focada na carreira. O encontro confirmou que existem múltiplos Michaels em simultâneo. Sarah mudou de direção com base num alerta sobre o futuro. Aceitou o pedido de casamento, depois de se aperceber da solidão à sua frente. Criou-se um ramo diferente. Mas a Sarah solitária ainda existe. Ainda vive a linha do tempo focada na contabilidade. Ambas as Sarah são verdadeiras. Ambas vivenciam as suas próprias realidades. James compreendeu a verdade mais profunda. Ambas as versões de si mesmo são valiosas. A linha do tempo do vício e a linha do tempo limpa contém lições. Ambos os Jameses fundiram o entendimento. Nenhuma linha temporal é superior. Ambas são reais. Ambos são ele. A prova física existe. Michael recusou o emprego em Silicon Valley. Construiu uma vida com Sarah. Teve 2 filhos. Trajetória de carreira diferente da do Michael mais velho. Sarah casou com David. 3 filhos. Trabalho a tempo parcial. Caminho diferente do que o futuro solitário previa. James manteve-se sóbrio. Construiu uma vida baseada na recuperação. Uma existência diferente da alternativa de sobriedade que apresentava. Os 3 mudaram de rumo. Os 3 criaram novas ramificações na linha temporal no momento do encontro. Os 3 provaram que a consciência pode alterar os fluxos de probabilidade ao percebê-los. Efeito do observador à escala macro. Observar-se a si mesmo transforma-se a si mesmo. Mas eis aqui uma verdade perturbadora. Se encontra consigo mesmo, já viveu este momento, já conversou consigo, já fez a escolha que está prestes a fazer. Isto significa que o encontro estava pré-determinado. A linha do tempo em que se encontra consigo mesmo sempre existiu. Não está a criar o futuro, está a vivenciar a linha do tempo predeterminada em que se encontra. O paradoxo do lever. Arbítrio manifesta-se. Vogue. Escolhe. Mas a escolha já foi feita na estrutura quântica. Todas as escolhas existem em simultâneo. Book viventias sequencialmente, mas todas são reais. Todas estão a acontecer. Todas são você. O Michael mais velho veio de uma linha temporal que já existiu. O futuro solitário da Sarah já viveu. A versão alternativa e pura do James já trilhou um caminho diferente. Não vieram de possibilidades. Vieram de realidades. De linhas temporais tão sólidas como a atual. Quando a consciência se encontra consigo mesma. Quando voa seu próprio rosto num fluxo de escolhas diferente, está a confirmar a verdade quântica. Você não é um ser singular. Você é a consciência distribuída por infinitos ramos. Cada versão igualmente real. Cada linha temporal igualmente válida. Cada escolha já foi feita em algum lugar. Após 2012, os encontros aumentaram exponencialmente. Antes, eram raros. Depois, centenas foram documentados. Milhares de experiências não documentadas. Pessoas a encontrarem versões mais antigas de si mesmas. Versões mais jovens. Versões alternativas de si mesmas. Versões paralelas. Tudo. Um aviso. Uma orientação. Mostrando as consequências, o padrão sugere que as barreiras temporais estão a enfraquecer. Uma evolução da consciência está a ocorrer. As pessoas começam a aperceber-se da natureza quântica da realidade. Começam a ver o eu distribuído. Começam a compreender que a identidade não é singular. A identidade é multiplicidade. Você é todas as versões. Simultaneamente, apenas experimenta uma de cada vez sequencialmente, mas todas existem juntas na estrutura quântica. A implicação mais perturbadora. Se todas as versões existem simultaneamente, se a consciência está distribuída por infinitos ramos, então não está a fazer escolhas, está a vivenciar todas as escolhas. Cada decisão já foi tomada, cada consequência já foi vivida, cada caminho já foi percorrido. Você não é o criador do destino, é o experimentador de estados quânticos pré-determinados. Quando Michael encontrou o seu eu mais velho, não mudou o futuro, vivenciou a linha do tempo que sempre ocupou.
a linha do tempo onde encontra o seu eu mais velho, e escolhe a relação. Esta linha do tempo sempre existiu. Não a criou por opção. Ocupou-a por ser a consciência vivenciadora daquele ramo específico. Você existe em todas as linhas temporais. Todas as versões de si já estão a viver. Todas as escolhas já foram feitas. Todas as consequências já se manifestaram. Quando faz uma escolha, não está a criar, está a descobrir em que linha temporal a consciência se encontra. Qual o ramo que está a vivenciar, qual a versão do eu distribuído, que é. Michael é um arquiteto que escolheu Sarah. É também um executivo que escolheu a carreira. Ambos são reais. Ambos são ele. Ambos existem em simultâneo. A Sarah é uma contabilista sem família. É também mãe de 3 filhos. Ambas são reais. Ambas são ela. James A. Ex-toxicodependent em recuperação. É também um profissional sóbrio. Ambos são reais. Ambos são ele. Todas as versões existem. Todas vivenciando as suas próprias realidades. Todos os fragmentos de consciência de um eu quântico maior estão espalhados por infinitos ramos de probabilidade. Encontrar-se a si mesmo significa que a consciência finalmente percebe a verdade quântica. Você não é uma entidade singular que se move através do tempo. Você é uma consciência distribuída, experimentando todas as possibilidades simultaneamente. Todas as versões são reais. Todas as linhas temporais são válidas. Todos os momentos coexistem no eterno. Agora, quando o Michael mais velho avisou o Michael mais novo, ele era a consciência a comunicar consigo mesma através dos ramos, mostrando ao fragmento mais novo o que o fragmento mais velho tinha experienciado. Ambos os fragmentos são igualmente reais. Ambos experimentando as suas linhas temporais. Ambos, você existe em todos os lugares onde poderia existir. Cada versão escolhida vive. Cada linha temporal contém no encontrar-se a si mesmo não é uma anomalia. É um vislumbre da verdadeira natureza. Consciência quântica distribuída experimentando o infinito, um momento de cada vez, mas existindo em todo lado, sempre